Antes da cruz ser um símbolo de fé, ela foi uma estratégia de guerra. Constantino sabia que Roma estava à beira do colapso. O império já não se sustentava com espadas, precisava de uma crença. Era o século IV, e o mundo romano estava fragmentado entre deuses antigos e uma nova fé que crescia nas sombras, o cristianismo. Perseguidos por séculos, esses seguidores de Cristo agora eram vistos como uma ameaça, mas Constantino enxergou algo que ninguém mais via. Aquele movimento podia ser o segredo para restaurar o poder de Roma. E foi nesse instante que ele decidiu transformar a cruz em bandeira. A história conta que antes de uma grande batalha, Constantino teria visto no céu uma cruz com as palavras: "Com este sinal vencerás". Muitos tomam isso como um milagre, mas talvez tenha sido um cálculo. O imperador sabia que o cristianismo possuía algo que os deuses antigos já não tinham: paixão, unidade e obediência. Um exército de fé é mais poderoso do que 1000 legiões. Constantino entendeu que não precisava destruir os cristãos, bastava usá-los. E assim começou a transformação do império mais temido da terra em uma máquina religiosa. Em 313 d.C. veio o Édito de Milão, um documento simples, mas com consequências imensas. Ele declarou o fim das perseguições e a liberdade de culto para os cristãos. Roma, que antes crucificava, agora abria os braços. Mas a liberdade tinha um preço: gratidão. Constantino se tornou o protetor da fé, o homem que libertou o cristianismo e, ao mesmo tempo, o homem que o domesticou. A cruz saiu das catacumbas e foi colocada sobre as muralhas, nos estandartes do exército, nos escudos dos soldados. O símbolo do sacrifício virou o brasão da vitória. A jogada foi genial. Ao se aproximar da religião, Constantino ganhou o que nenhum imperador antes dele havia conseguido: o coração do povo. Ele percebeu que governar pela espada causa medo, mas governar pela fé cria lealdade. A cruz não impunha força, impunha propósito. O império, que antes se sustentava pelo sangue dos inimigos, agora se sustentava pela convicção dos fiéis. Roma se converteu? Não. Roma apenas mudou de estratégia. O império percebeu que a fé era o novo campo de batalha e que o inimigo não precisava mais ser derrotado, bastava ser convencido. Mas Constantino não parou aí. Ele entendeu que, se a fé era o novo império, ele precisaria definir o que seria a fé correta. Surgiram divisões, disputas, interpretações diferentes sobre quem era Cristo. E para evitar que isso se transformasse em caos, ele convocou o famoso Concílio de Niceia. O encontro onde não apenas a doutrina foi moldada, mas a política foi selada. Constantino presidiu a reunião, escolheu os temas e até influenciou as decisões finais. E quando o Credo Niceno foi escrito, a fé ganhou dono, e Roma um novo trono espiritual. O império e a igreja se tornaram uma só entidade. A partir dali, a linha entre fé e poder desapareceu. A igreja começou a agir como Estado. O Estado começou a falar em nome de Deus. E Constantino, o imperador que nunca foi batizado durante a maior parte da vida, passou à história como o primeiro cristão do trono. Mas na prática, ele não se converteu à fé. Ele converteu a fé ao império. O que nasceu de perseguição e simplicidade, agora se vestia de ouro e púrpura. A mensagem de Cristo, que pregava humildade e serviço, foi usada para justificar domínio e glória. Constantino construiu igrejas, mandou erguer templos sobre antigos santuários pagãos e até fundou uma nova capital, Constantinopla. Uma cidade que ele declarou abençoada por Deus. Era a nova Roma, a Roma cristã. Só que a fé ali não era espiritual, era institucional. Era uma religião oficial, com cargos, privilégios e uma hierarquia moldada à imagem do império. O trono e o altar se tornaram um só corpo, e quem controlava um, controlava o outro.
Mas há um detalhe que quase ninguém lembra. Constantino foi batizado apenas no fim da vida, já doente, pouco antes de morrer. Durante quase todo o reinado, ele manteve rituais pagãos, consultou oráculos e se intitulava Sumo Pontífice, o chefe religioso de Roma. Ele não abandonou os antigos deuses, apenas os reorganizou sob o nome do novo Deus. A conversão de Constantino, portanto, foi política, não espiritual. Ele trocou os deuses, mas manteve o poder. A cruz se tornou uma nova coroa. E o mais impressionante é que esse modelo nunca desapareceu. A ideia de unir fé e poder continuou moldando o mundo por séculos. Reis, papas, líderes, todos aprenderam com Constantino que a religião é o mais eficiente instrumento de controle. Porque o homem pode duvidar de um governante, mas dificilmente duvida de Deus. Por isso, até hoje, o poder busca se vestir de santidade. Porque um império pode cair, mas uma crença sobrevive. Constantino transformou o símbolo da cruz em uma bandeira política e, sem perceber, mudou o curso da história. Ele descobriu que o verdadeiro domínio não vem da espada, mas da fé. E é por isso que, mais de 1700 anos depois, ainda vivemos sob o eco da sua decisão. Quando a fé se mistura com o poder, o sagrado perde sua pureza e o império ganha eternidade. Constantino não apenas venceu batalhas, ele venceu o tempo, porque até hoje o mundo ajoelha diante de um trono que ele ajudou a erguer.